Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Linguagem ML. Nesta aula eu vou falar sobre o diagrama de componentes. Um diagrama bem simples, tem poucos elementos para mostrar para vocês, mas ao mesmo tempo muito rico e é interessante para a equipe de TI, né, tanto do cliente quanto do fornecedor. O objetivo desse diagrama é representar quais são os componentes que definem o sistema e como esses componentes se relacionam. Então, a gente vai ver, sobre a perspectiva sintática, como criar um componente, como ligar esses componentes, e aí a gente vai falar sobre dois tipos de interface que promovem essa ligação, que é a interface provida e a interface requerida. E finalmente concluir a aula mostrando um tipo de relacionamento entre componentes, que é a relação de dependência. Bem, apresentando o diagrama de componentes, um componente é um software. Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente tem que entender. O que é um componente? Né? É um software, beleza. Que pode ser criado ou substituído como uma unidade de um sistema. Esse componente ele pode prover serviços a outros componentes ou utilizar serviços de outros componentes. Então, ou ele provém serviços, ou ele utiliza serviço, ou ele pode fazer ambas as coisas. Mas, beleza, eu apresentei o componente como sendo um software. Que vem a ser um componente de fato. Qual é a granularidade que define o componente? Ele pode ser uma aplicação inteira, ele pode ser um módulo de uma aplicação, ele pode ser uma biblioteca usada pela aplicação, ele pode ser um pacote de classes de uma aplicação, ou até mesmo uma própria classe. Então, qual é a granularidade de um componente? Aí pode variar. Então, o componente pode ser qualquer peça usada na sua aplicação, no seu sistema, seja outros sistemas com quem você se integra, ou seja, uma aplicação inteira, ou um pedaço dessa aplicação, também pode ser um componente. Ou a granularidade mais fina, menor, seria a classe, até o nível da classe. A classe poderia ser considerado um componente. Um diagrama de componentes, é importante deixar claro, ele não é um documento de requisitos do sistema. Você não usa normalmente um diagrama de componentes para poder especificar como vai ser o software, né? Quais são as funcionalidades do software? Você usa um diagrama de componentes para descrever a solução já, certo? Então, ele é um projeto, um diagrama de componentes é um projeto, o escopo da solução do software. E é desenvolvido normalmente por desenvolvedores e projetistas do software. É nele que você vai dizer assim, olha, eu vou usar um banco de dados aqui, eu vou usar um sistema de mensagens aqui, eu vou usar um serviço web aqui, eu vou usar um servidor de e-mails, vou me conectar com uma API de pagamento, vou me conectar com uma API de consulta de endereço de CEP e assim por diante. Então, o diagrama de componentes é desenvolvido normalmente para identificar essas peças que vão compor a solução do seu software. Tá. Por que usar o diagrama de componentes? Bem, uma das razões é conhecer as unidades de software que compõem o sistema como um todo, ou seja, os componentes. A outra razão de você usar um diagrama de componentes é para identificar para os projetistas, desenvolvedores, quais são as peças que integram essa solução. De novo, estou falando de componentes, certo? Então, mas agora no nível de componentes em que a minha aplicação se conecta com outros sistemas, certo? Uma vez que eu identifico os sistemas, os componentes, perdão, quais componentes provêm uma interface para ser consumida por outro componente, quais componentes consomem uma interface que é provida por outros. Essa é a razão do diagrama de componentes. O primeiro elemento sintático, são três que nós vamos ver, é o próprio componente. Como é que você representa o componente? É um retângulo com o nome do componente dentro dele. E para você identificar que isso aqui é um componente, não uma classe, tem duas formas. Você coloca um estereótipo aqui em cima, escrito componente, ou você coloca esse símbolozinho aqui, ó, de componente, que é um retângulozinho com dois outros retângulos na lateral esquerda, sinalizando que aquela peça é um componente.
Um componente ele pode prover uma interface para uso ou consumo de outros componentes. Então aqui, por exemplo, isso aqui é um componente de software da aplicação que é o viacep.com.br. Viacep é uma API de consulta de CEP. Essa API ela provê uma interface, que é a interface de busca de CEP, onde você passa um número do CEP e te devolve o endereço, certo? Então, um componente também ele pode requerer ou usar uma interface para funcionar. Então, por exemplo, o gateway de pagamentos, para ele poder funcionar, ele requer uma API de registro de boleto. E, ao mesmo tempo, ele expõe uma API de cobrança de pagamento. Então, ele é tanto um componente que provê uma interface, cobrar pagamento, como um componente que requer uma interface. E o que distingue esses componentes um do outro, né? Se ele vai funcionar na tua aplicação como um componente que vai só consumir, só prover, ou ambas as coisas. Um componente ele pode simultaneamente prover e usar uma interface, que é o exemplo aqui do gateway de pagamento, e a representação, para concluir, eu já falei, é um retângulo com esse símbolo aqui de componente no canto superior direito ou o estereótipo componente. O segundo elemento sintático de um componente é a ligação. Beleza. Adicionei os componentes, identifiquei quais são as interfaces providas ou requeridas e agora eu vou prover a ligação entre elas. Como é que você faz a ligação entre elas? Fazendo links que conectam a interface requerida com a interface provida. O provimento da interface é representado por uma bola, que é o pirulito. Então aqui funciona como se fosse um pirulito. Ó. E o componente que é a interface requerida é representada por um socket, que é uma boca. Então essa parte aqui que é a boca. Ok? Esse tipo de integração é considerado uma integração, um acoplamento fraco, ou seja, para dar um exemplo aqui, o módulo de criação de conta, que seria um componente da tua aplicação, ele para funcionar ele precisa do recurso de buscar CEP. Esse recurso de buscar CEP está sendo provido pelo componente ViaCep, mas a gente poderia substituir esse recurso por outro, desde que esse outro recurso, que não fosse o ViaCep, implementasse a mesma interface, ou seja, pudesse ser encaixado no mesmo socket, na mesma boca. Vamos colocar assim. Pirulito entrando na mesma boca aqui. Então essa é a questão do acoplamento, ou seja, qualquer componente que expõe uma interface provida, compatível pode ser plugado, como eu mencionei aqui com relação ao CEP. Isso vale também para pagamento, então, por exemplo, tu pode usar um gateway de pagamento de um provedor, exemplo, PagSeguro, mas pode usar também um provedor de um outro fornecedor, sei lá, da Cielo ou alguma coisa assim. Então tu pode ter vários provedores de pagamento, certo? E aí o teu módulo de inscrição, que vai precisar desse provedor de pagamento para poder se conectar, se eu não gostar de me integrar com um provedor X, eu posso trocar por um Y, desde que esse provedor exponha uma interface semelhante de cobrança de pagamento. Tá? Então é isso que eu estou mencionando aqui com relação ao acoplamento. Por que chamar de acoplamento fraco? Porque a substituição é natural. Basta que os componentes tenham interfaces compatíveis. Para concluir, eu vou mostrar uma outra forma de dependência, ou de ligação, vamos colocar assim, para chamar o nome da relação aqui é dependência, o nome do relacionamento. A ligação que eu mostrei ainda há pouco, que seria através da interface provida e requerida, é uma ligação de acoplamento fraco. Eu substituo facilmente os componentes, desde que eles tenham a mesma interface. Aqui, a representação da dependência já é diferente. Quando eu digo que um componente depende de outro componente, eu estou dizendo que esse componente tem um acoplamento forte com outro, ao ponto de, se eu modificar esse componente aqui em alguma coisa, muito provavelmente o componente que depende dele pode quebrar. Então, bora imaginar aqui que o módulo de criação de conta
o método que faz a criação da conta de um novo usuário chama-se criar conta. E se por um acaso esse método não receber um parâmetro, de uma hora para outra ele passar a receber 2 parâmetros, ele espera 2 parâmetros. Se a página não estiver fornecendo esses 2 parâmetros, ela vai quebrar, não vai funcionar. Então, a gente diz que esse acoplamento é forte porque a troca do componente não é natural, não é simples. Então, a dependência indica que o componente depende de outro, o acoplamento é considerado forte porque o componente A usa um componente B. Por exemplo, um parâmetro de método ou variável local. Né? Poderia ser um exemplo da sinalização dessa dependência. Se o componente B mudar, A pode quebrar. Foi o exemplo que eu dei. Se o componente aqui mudar o nome do método para receber mais parâmetros, mudar o nome do método ou manter o nome do método, mas indicar mais parâmetros ou remover algum parâmetro, essa página que usava esse componente vai precisar ser atualizada porque ela está acoplada fortemente àquele componente daquela forma que foi definido, certo? Então, no exemplo, a página depende fortemente do módulo, mas em compensação, no mesmo diagrama que eu estou demonstrando aqui para vocês, um componente está dependendo de outro, mas é uma dependência fraca, uma ligação. A gente está usando já aquela notação de ligação. O módulo de criação, né, de conta, ele depende de qualquer componente com a interface requerida. Qual é esse componente de interface requerida que ele depende? De um componente que seja capaz de buscar um CEP. Eu posso trocar a integração do módulo de criação com o ViaCep, posso trocar por outro componente que não seja o ViaCep, desde que esse outro componente forneça a mesma interface requerida pelo componente de criação de conta. E com isso a gente encerra a aula sobre o diagrama de componentes.